Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a segunda fase da UBMAP e responder algumas perguntas, como: quantas questões tem a prova da segunda fase? Quantas alternativas cada questão? Como funciona a pontuação de cada questão? Como funciona a correção? E a melhor pergunta de todas: qual a pontuação para garantir a medalha de ouro esse ano? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, aqui nesse vídeo. Então, se você passou para a segunda fase e quer ganhar ouro nesse ano, já deixe seu like e se inscreva para não perder os vídeos aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Bem, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a prova da segunda fase da UBMAP tem 6 questões, e cada uma dessas questões tem alternativas. A grande maioria das questões tem A, B e C, mas às vezes tem questões com A, B, C e D. A nota máxima de cada uma das 6 questões da segunda fase é 20 pontos. Como são 6 questões, a nota máxima da prova é 120 pontos. Aí você se pergunta, qual a pontuação de cada alternativa? Quando a questão tem A, B e C, geralmente, A vale 4 pontos, B vale 6 pontos, e C vale 10 pontos, mas isso varia muito do nível de dificuldade da questão. E quando a questão tem A, B, C e D, geralmente, A vale 2 pontos, B vale 4 pontos, C vale 6 pontos, e D vale 8 pontos, mas é como eu disse, isso varia muito, mas uma coisa é certa, a última alternativa da questão vale mais que sua antecessora, e assim por diante. Para responder às questões da segunda fase, não basta descobrir a resposta e escrever. Em todas as questões, se vocês observarem, está escrito: respostas sem justificativas não serão consideradas, ou seja, você tem que justificar a resposta. Para quem não sabe o que significa justificar, justificar nada mais é que escrever seu raciocínio. Logo nas questões da segunda fase você irá escrever seu raciocínio que o levou para chegar naquela resposta. Você simplesmente irá escrever todo o seu processo que realizou até chegar na resposta. E você pode aprender a justificar melhor, fazendo o seguinte: depois de ter respondido uma questão e ter feito a justificativa, você tem algumas opções. Primeiro, pedir para alguém ler, e pergunta se ela conseguiu entender como chegar na resposta. Segundo, você ler e ver se realmente é possível entender como se chegar na resposta. E se você chegou na resposta de uma questão, mas não conseguiu justificar ela, você vai voltar um pouco para trás e vai começar de novo. Só que dessa vez você vai anotando todo o passo a passo que você realizar, depois vai pegar aquele passo a passo feito por você e vai resumir aquilo, e esse resumo vai ser a justificativa. Se o passo a passo ficar pequeno e bem explicado, nem precisa modificar. Um diferencial da segunda fase, que ajuda os alunos que a fazem, é que você não ganha a nota de cada questão, de cada alternativa só se você acertar 100% da resposta. Se você em uma questão acertar o raciocínio, acertar o cálculo a serem feito, e o resto, tudo certinho, mas errar na resposta final, você não vai ficar com 0 pontos, você vai ficar ali por volta de 70 a 90% da nota máxima daquela questão, porque os corretores da segunda fase corrigem por partes, ou seja, um exemplo, se o aluno conseguiu identificar tal coisa na questão, 10% dos pontos. Se ele conseguiu desenrolar o raciocínio para chegar na resposta, mais 30% dos pontos. Se ele conseguiu justificar bem, mais 30%. E se chegou na resposta certa, mais 30% dos pontos. Totalizando os 100% da nota. É mais ou menos assim que funciona. Agora vamos para a tabela que vai nos dizer quantos pontos são necessários para cada premiação da UBMAP. Então bora para a tabela. Aí está a tabela. Se você ficou em dúvida sobre a parte consegue e a parte garantido, a parte garantido significa que se você tirar aquela nota, você ganha garantidamente sua respectiva premiação, e a parte consegue é aquelas notas que mesmo por pouco ainda conseguem a sua respectiva premiação. Claro que isso não é 100% garantido, já que a UBMAP não divulga as notas dos alunos na segunda fase, então isso é uma média de várias pesquisas.
Vamos começar falando da tão sonhada medalha de ouro. Para garantir a medalha de ouro você tem que tirar uma nota entre 100 e 120. Se você tirar entre 90 e 100 você ainda assim pode ganhar a medalha de ouro. Para a medalha de prata, uma nota entre 75 e 90 garante a premiação, e uma nota entre 65 e 75 faz com que você ainda consiga essa premiação. Indo para o bronze, uma nota entre 50 e 65, ou mais, garante a medalha de bronze. E uma nota entre 45 e 50 faz com que você ainda seja premiado com o bronze. Para a menção honrosa, varia muito entre 30 e 45. Essa tabela é para alunos de escola pública, se você é de escola privada. Essa é sua tabela. Na escola privada, para ganhar medalha de ouro, você tem que tirar uma nota entre 100 e 120. Para ganhar medalha de prata, uma nota entre 85 e 100. Para ganhar bronze, uma nota entre 70 e 85, e para ganhar menção honrosa, você tem que tirar uma nota entre 55 e 70. É mais difícil para alunos de escola privada do que para alunos de escolas públicas, por isso exigir mais esforço e dedicação. Agora irei falar sobre dicas de estudos para a segunda fase. Uma das perguntas que vem na cabeça da maioria dos alunos é quanto tempo e quantas questões tenho que fazer por dia. Bem, o mínimo é você fazer uma questão por dia, e estudar 1 hora por dia. Observação: se você fizer uma questão e ainda não tiver passado 1 hora, faça mais questões, até chegar 1 hora. E se você estiver estudando e já tiver passado 1 hora, e não tiver terminado a questão, prossiga até terminar a questão, ou seja, não basta completar um dos dois requisitos, e para de estudar tem que completar, no mínimo os dois. Lembrando, isso é o mínimo. Se você acha que está em um nível muito baixo, é bom estudar mais um pouco, mas também não exagerar. E na questão de estudo por dia, é bom eu ressaltar que é bom assistir 2 ou 3 videoaulas por semana. Assistir um vídeo-aula por dia já é demais, mas se você estiver fazendo mais que 5 questões completas por dia, e achar que há necessidade de assistir um vídeo-aula por dia, pode seguir em frente. O importante é você estar fazendo mais questões que assistindo videoaulas, porque as videoaulas trazem o conhecimento teórico, e com a questão você aplica o conhecimento na prática, e é isso que vai lhe ajudar a aprender o que você precisar aprender. Se você quer uma dica de quais provas, de quais anos começar a estudar para a segunda fase, eu vou passar aqui 2 exemplos. Primeiro fazer a prova da segunda fase do seu nível, de 2022, depois ir lá para as provas da segunda fase do seu nível, de 2005, e ir subindo, 2006, depois 2007, e assim por diante. É bom usando esse método. A cada mês, você voltar para as provas mais recentes, ou seja, você fez a de 2022, depois foi lá para 2005 e veio subindo. Depois de um mês, você fazendo a de 2021, e vê se você conseguiu acertar mais, conseguiu melhorar de lá para cá. O segundo exemplo é você começar da prova do seu nível, de 2005 até 2022. Um dos pontos bons desse método é que quando você for fazer as provas mais recentes, já vai estar mais perto da prova da segunda fase, ou seja, o resultado que você tiver nessas provas recentes vai ser muito perto da nota que você alcançará na prova desse ano, porque a dificuldade da prova de 2022 para esse ano, 2023, não muda muito. Então, quando você fizer a prova de 2022, se tirar uma boa pontuação, já vai dar aquele alívio para você, aquela relaxada, porque isso significa que você também vai ter uma boa pontuação na prova de 2023, e se você tirar uma nota ruim, você vai conseguir perceber a tempo de conseguir estudar mais para conseguir aprender antes da prova de 2023, e quando acabar as provas do seu nível você pode fazer essas 2 coisas. Você vai para o nível seguinte, ou dá uma revisada novamente no seu nível, ou faz os 2. Isso vale tanto para o primeiro exemplo, quanto para o segundo exemplo. Para finalizar, quero dizer que a prova da segunda fase de 2023 vai ser no sábado, dia 7 de outubro, e a prova tem duração de 3 horas. O mínimo de tempo que você é obrigado a ficar fazendo a prova é de 45 minutos. Mas para você que quer ser medalhista de ouro na UBMEP,
O tempo obrigatório é de 3 horas. Você tem que aproveitar cada segundo para responder a prova. Porque quem sai nos 45 minutos deixa 80% da prova em branco, e você vai sair daquela sala com a prova 100% feita. Não necessariamente 100% certa, mas 100% feita. Então esse foi o vídeo falando como funciona a segunda fase e umas dicas para ela. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os novos vídeos. Tchau!